Agora também tem outras informações a respeito de enchentes, né, Nelson? Na Ásia como um todo, e um número de mortes impressionante. 1.100 pessoas morreram em inundações na Indonésia, Sri Lanka, Malásia e Tailândia. Sim, enfim, Sudeste Asiático ali praticamente que foi mais atingido e principalmente a Indonésia. A Indonésia tem mais da metade dos mortos que foram na Indonésia e novamente já há um questionamento muito grande do governo local por causa disso e há uma distribuição de responsabilidades. Mas enfim, a ideia, ou pelo menos os especialistas que eu consegui, sobre os quais eu consegui ler, é, dizem que, enfim, o alerta inicial foi, dessa vez, feito cedo. O que houve foi uma lentidão na reação posterior, sobretudo na Indonésia, isso, e que teria levado a tantos mortos. Por outro lado, também outros especialistas comentam que o ciclone tropical, que foi causador do que aconteceu na Indonésia, e o outro ciclone que foi o causador do que aconteceu em Sri Lanka, que foi o segundo país mais atingido, são mais fortes do que em versões anteriores, então seria um agravamento, digamos, da crise climática que, enfim, buscar explicações locais fica um pouco, enfim, não só se antecipando à investigação do que realmente aconteceu, mas também negando um problema mais geral que é a mudança do clima. Ponto muito forte, né, Josias? A gente vive isso no Brasil e as pessoas não conectam uma coisa a outra, né? Acabamos de viver a COP30, essas inundações, essas enchentes. Imagina, 1.100 pessoas mortas. Olha essas imagens, Josias. As coisas têm consequências, né, Fabiola? E os gestores públicos, eles estão ficando numa situação de, por mais precavidos que sejam, os fenômenos climáticos, eles impõem uma realidade que aparentemente não há prevenção capaz de deter, né? Evidentemente, aqui no Brasil, por exemplo, o Lula havia prometido criar uma autoridade climática que se ocuparia da adaptação. Temos aqui mais de 1.000 cidades que estão em condições precárias e submetidas a eventos climáticos como enchentes, como secas prolongadas, a exemplo do que ocorreu agora até nos rios da Amazônia. Esses municípios estão despreparados para lidar com a emergência climática. Então, obviamente, o gestor público tem que lidar com o problema e tem que fazer com que as cidades sejam adaptadas para a nova realidade. Agora, se não houver a adaptação, o risco é ainda maior. Agora, ainda que as cidades se adaptem, aparentemente, Fabiola, nós estamos já sofrendo consequências por conta do descaso, do negacionismo climático, que são irreversíveis e cada vez mais intensas. E na COP30 ficou muito evidente que os países estão com outras prioridades. A Europa está priorizando os investimentos na área militar por conta das consequências do expansionismo da Rússia, a guerra com a Ucrânia. Tudo isso levou os países europeus a priorizarem a guerra em detrimento do meio ambiente. E os Estados Unidos, esse nem se fala, o Donald Trump é um negacionista conhecido, simplesmente abandonou a questão climática. E mesmo os países que estão interessados ou que dizem retoricamente valorizar o problema ou estarem atentos ao problema, não põem a mão no bolso. Aqueles que têm responsabilidade com o financiamento da adaptação climática e outros, como o Brasil, são paradoxais, né? Dizem que é preciso reduzir a emissão de gases com combustíveis fósseis, mas estão celebrando a abertura de novas províncias petrolíferas, como o Brasil ali na margem equatorial do Amazonas.